irmão católico, devoto, praticante, orou a Deus, clamando em busca de resposta. O que ele queria saber é se ele deveria permanecer na igreja na qual ele nasceu, cresceu e foi criado, na igreja católica, ou migrar para a igreja adventista do sétimo dia, uma igreja um tanto quanto estranha e diferente. Foram essas as palavras que ele utilizou. A igreja adventista do sétimo dia foi apresentada a esse católico através de amigos e familiares. Ao começar a conhecer as doutrinas e crenças dessa igreja, esse irmão católico sentiu-se em dúvidas, sentiu-se em cima do muro, sem saber em que denominação ele deveria permanecer. Deus atendeu, Deus respondeu à oração, ao clamor desse homem. E é essa resposta que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora pro vídeo! Só quem estuda as escrituras sagradas é capaz de perceber as diferenças, as discrepâncias entre a igreja católica e as igrejas protestantes, não é verdade? A gente percebe que existe sim uma rivalidade ali entre elas. Mas quando nós comparamos a igreja católica com a igreja adventista do sétimo dia, todas essas diferenças e discrepâncias, elas crescem infinitamente mais. Isso porque existe uma muralha muito grande entre uma igreja católica e uma igreja adventista do sétimo dia. E quando eu falo de muralhas, eu estou falando aqui não de pessoas, não de povos, tá? Mas eu estou falando de instituições religiosas. A instituição católica com a adventista do sétimo dia em nada se comparam. Muito pelo contrário, as crenças e doutrinas de uma vai de encontro totalmente com as da outra. Então, entre elas duas existe uma lacuna, um conflito. E foi nesse meio aí, nesse grande conflito, que um católico se viu ali perdido. Ele não sabia se permanecia na igreja que ele cresceu, que já era familiar para ele, que no caso era católica, ou se ele mudaria de igreja e iria para uma que ele estava conhecendo ali naquele momento, que aos olhos dele era uma igreja estranha, a igreja adventista do sétimo dia. Mas esse irmão católico, praticante, esse irmão devoto ao Senhor, ele colocou os seus joelhos no chão, orou a Deus e Deus respondeu a sua oração. E essa resposta surpreendeu até mesmo o coração daquele homem. O testemunho que nós vamos conhecer agora é o testemunho do católico Eduardo Correia, um advogado temente a Deus que nasceu e cresceu num lar católico, conhecendo ali todos os dogmas, costumes, todas as crenças daquela denominação. E esse homem, ele tem alguns primos, não é? Que fazem parte de uma outra igreja, da igreja adventista do sétimo dia. E ele conta que sempre que se encontrava com os primos, era uma zoada. Porque os primos adventistas sempre queriam colocar à prova a fé daquele irmão católico. E sempre faziam ali uma pergunta bem complicada para ele não ter chance de se sair daquela pergunta. E esse irmão, o Eduardo, ele ficava muito incomodado com aquilo tudo. E sempre que eles se encontravam, que travavam aí essa disputa de conhecimento, quem estava na igreja certa ou quem estava na igreja errada, sempre que acontecia ali aquele conflito, o Eduardo conta que corria para casa
para analisar os livros da Igreja Católica que ele tinha em casa e analisar também a Bíblia Sagrada. Só que ele conta que voltava para casa curioso para saber o que aqueles primos perguntaram, qual era a resposta daquela pergunta, porque até ele mesmo queria saber. Foi aí que começou o interesse do Eduardo para conhecer um pouco mais sobre essa igreja. Ele conta que sempre foi muito curioso, mas ele não foi buscar informações com os primos. Ele adquiriu um livro, a obra O Grande Conflito, escrito pela profetisa dessa denominação, Ellen White. Ele então adquiriu esse livro como comportor, ele comprou essa obra e começou a ler. No começo da leitura, o Eduardo conta que já começou a se frustrar e se irritar com tudo aquilo que ele estava lendo, porque tudo aquilo era contra a denominação que ele havia nascido. Nesse primeiro momento, o Eduardo fechou o livro e decidiu não ler mais aquela obra. Não satisfeito, ele decidiu queimar o livro. Ele destruiu o livro e decidiu não ler mais aquelas obras da Igreja Adventista. Ele conta também que nesse momento ele se firmou ainda mais na fé católica e mergulhou de cabeça na denominação que ele já vinha fazendo parte. Até aí tudo bem. Só que passados alguns dias, aquelas coisas que ele havia lido naquele livro começaram a acender novamente em seu coração. E o Eduardo percebeu que estava acontecendo algo que ele não queria que tivesse acontecendo. Ele estava sentindo o desejo de concluir a leitura daquele livro que outrora ele havia destruído. E mesmo muito firme na Igreja Católica, participando das missas, das atividades e tudo mais, o Eduardo decidiu adquirir novamente o livro O Grande Conflito. Ele comprou esse livro novamente com outro comportor e começou novamente a leitura. Dessa vez, ele se aprofundou um pouco mais na leitura e logo se frustrou, se irritou novamente e acabou destruindo pela segunda vez o mesmo livro. Quando eu digo o mesmo, é a mesma obra, tá? Então ele destruiu mais uma vez aquela obra e se voltou novamente para a Igreja Católica, mas dessa vez ele diz que voltou de forma diferente. Porque ele diz que tudo aquilo que ele estava conhecendo no livro, ele começou a olhar para a Igreja Católica com outros olhos, sabe? Olhando para a Igreja Católica, enxergando erros. Ele conta que começou a enxergar alguns erros na Igreja Católica. E aí ele ficou um tempo como se fosse meio que desigrejado, né? Ele nem ia para a Igreja Católica e nenhuma outra igreja. Foi aí que pela terceira vez o Eduardo decidiu comprar novamente aquele livro, O Grande Conflito, para concluir de fato aquela leitura. Ele queria saber onde aquela história ia parar. Mas ao invés de adquirir como comportor, ele entrou na internet, entrou no site e adquiriu o livro O Grande Conflito e mais 2 obras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No total, ele comprou 3 livros. Começou novamente a pensar na possibilidade de retornar àquela leitura, mas ele comprou e simplesmente guardou. Ele guardou essas 3 obras na sua estante por alguns anos. E depois de muito tempo, ele sentiu mais uma vez um desejo ardente no coração de ler aquele livro, de concluir aquela leitura. Só que algo muito interessante aconteceu. O Eduardo, como ele estava nesse grande conflito, sem saber para que lado ele ia, ele começou a orar a Deus, perguntando a Deus o que ele deveria fazer, que Deus mandasse um sinal para que ele soubesse que denominação ele deveria seguir, ele deveria congregar e tudo mais. E ele conta que aquele desejo de ler aquelas obras da Igreja Adventista ardiam cada vez mais no seu coração.
Foi aí que ele se dirigiu ao seu gabinete. Ele é advogado, né? E na sua casa tem um gabinete. E lá ele tem uma biblioteca repleta de livros. Ali ele começou a vasculhar, a procurar essas 3 obras que ele havia comprado. Então ele procurou, e como já tinha passado tanto tempo, ele pensou que havia se extraviado aqueles livros, ou quem sabe ele próprio houvesse jogado fora. O que aconteceu surpreendeu demais o Eduardo. Isso porque ele conta que no momento em que ele desistiu de procurar aqueles livros, que ele saiu do gabinete, ao fechar a porta, ele escutou barulhos de livros caindo pelo chão. Ele então voltou até o seu gabinete e percebeu que no chão haviam alguns livros. E para sua surpresa, entre aqueles livros que caíram, lá estavam as 3 obras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Eduardo viu aquela cena e se surpreendeu, porque ele olhou para aquilo que aconteceu como uma resposta de Deus à sua oração. O Eduardo, enfim, terminou a sua leitura, concluiu a leitura do livro Grande Conflito e das outras 2 obras. Ao longo desses anos, desse conflito todo na cabeça desse homem, ele recebeu diversos convites dos seus primos e amigos para terem um estudo bíblico, para entender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada e a vontade de Deus. Mas sempre recusava o convite, até que chegou a oportunidade do Eduardo dizer sim. Após ler aquelas obras da Igreja Adventista, ele disse que a sua mente se abriu um pouco mais para as Escrituras Sagradas. Ele aceitou ter o estudo bíblico, começou a entender mais, compreender mais sobre a palavra de Deus e a sua vontade. O Eduardo percebeu que, de fato, Deus tem um povo especial aqui na Terra. Deus tem, de fato, um povo remanescente. Deus tem a sua igreja verdadeira aqui nessa terra. E quando eu digo igreja verdadeira, eu não estou falando de placa. Eu não estou me referindo a uma placa, a um nome, mas a um grupo de pessoas espalhados pela face da terra. Porque Deus diz que existem outras ovelhas em outros apriscos que Ele precisa trazer para o seu redil. Então, na face da terra existe um grupo que é fiel aos mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Ao perceber isso tudo, o Eduardo viu que a Igreja Católica, ela prega os mandamentos de homens. Não são os mandamentos de Deus, não é a lei de Deus, mas são mandamentos de homens. E ao perceber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega a lei de Deus, prega os mandamentos de Deus, esse homem tomou a decisão final. Ele decidiu então mergulhar de cabeça na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na igreja que o fez enxergar além das páginas da Bíblia Sagrada, além das letras. Ele começou a enxergar o sentido das profecias, o sentido das palavras, das promessas de Cristo. E sabe, quando eu estava vendo esse testemunho, eu lembrei de quando eu era católica e eu ainda jovem, assim, adolescente, quando ia participar da missa, eu percebia que acho que 60%, 70% do que o padre falava eu não entendia. E eu não estou falando de entender a lógica do que ele falava, eu estou falando de entender o dialeto, entender o que ele estava falando. Porque eu não sei se vocês também têm essa impressão que o padre ele fala como se fosse com notas de violão, sabe? Já perceberam isso? E todos praticamente têm o mesmo padrão. Lógico que os anos vão se passando e as coisas vão ficando cada vez mais evidentes e aí começam a dar aquele disfarce, né? Começam a melhorar aqui, melhorar ali para não ficar
tão evidente, como por exemplo a adoração de santos. Os padres sempre ensinaram os fiéis a adorar os santos, a colocar o joelho no chão, a adorar e clamar por milagres. Hoje os padres ensinam que as pessoas não devem adorar, mas apenas venerar. Percebeu aí a diferença? Pois é. Mas louvado seja Deus, porque o Eduardo teve os olhos espirituais abertos para a verdade de Deus. Ele tomou a decisão de se batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se batizou e há mais de 20 anos permanece firme nessa igreja, dando seu testemunho e alcançando almas para o reino de Deus. E eu fico tão feliz pela oportunidade que Deus me dá de narrar aqui esses testemunhos. Sempre agradeço a Ele pelo privilégio que Ele me dá. Sempre, antes de começar qualquer gravação aqui nesse estúdio, eu sempre falo primeiro com Deus. Coloco meus joelhos no chão e clamo a Deus para ser usada por Ele. E eu desejo também que Deus use você nesse momento, para que você possa compartilhar esse conteúdo e mais almas possam ser alcançadas para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu ministério e até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir. Amém? Amém.